Olá, alunos! Vamos ao nosso vídeo de probabilidade. Imagine que em um jogo de tabuleiro, dois jogadores vão lançar um dado para decidir quem faz o primeiro movimento no jogo. O jogador A quer que saia números pares e o jogador B quer que saia números ímpares. Qual é o experimento? Qual é o espaço amostral? O que interessa a cada um dentro do espaço amostral? E qual a chance que cada um tem de ganhar? Vamos ao estudo de probabilidade. Em probabilidade, estudamos a incerteza. Vamos atribuir números às chances de algo acontecer. Vamos chamar de evento, e simbolizar dessa forma, os casos favoráveis de um experimento aleatório. E dessa maneira, os números de elementos dos casos favoráveis. Por exemplo, o jogador A quer que saia números pares no lançamento do dado. Ou seja, seu evento é o conjunto dos números pares de um dado, que são 2, 4, 6. Já o número de elementos desse evento são 3 elementos. Vamos chamar os casos possíveis de um experimento aleatório de ômega, e a quantidade de elementos desses casos dessa forma. Quais são os casos possíveis do lançamento de um dado? Todos os casos possíveis do lançamento de um dado é o conjunto que vai de 1 a 6. E o número de elementos desse conjunto são 6 elementos. Vamos chamar a probabilidade de algum determinado evento E acontecer dessa forma? E vamos calcular da seguinte forma. A probabilidade desse evento acontecer é o número de elementos dos casos favoráveis dividido pelo número de elementos dos casos possíveis. Qual a probabilidade que o jogador A comece a partida? Qual é o experimento? Qual é o evento? Qual o total de possibilidades? Pois bem, o experimento é o lançamento de um dado. O seu evento, os seus casos favoráveis, é o conjunto dos números pares, que é o 2, 4 e 6. O número de elementos desse conjunto são 3 elementos. Os casos possíveis vão de 1 a 6, ou seja, um conjunto que possui 6 elementos. E qual que é a probabilidade? A probabilidade é se dividir o número dos casos favoráveis pelo número dos casos possíveis. Eu tenho 3 casos favoráveis em 6 casos possíveis. Eu posso simplificar por 3. Isso vai me dar, então, 1 sobre 2. Eu poderia representar isso na forma decimal, que é 0,5, ou em porcentagem, que é só multiplicar isso aqui por 100. Vai me dar 50%. Qual a probabilidade de se retirar um rei de um baralho? O baralho tem 4 naipes e cada naipe possui 13 cartas. Ou seja, eu tenho 4 reis no baralho, porque eu tenho um rei em cada naipe. E eu tenho um total, 4 vezes 13, um total de 52 cartas no meu baralho. Ou seja, eu tenho 52 elementos. Então, para calcular essa probabilidade, número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis, eu tenho, então, 4 dividido por 52. Isso é 1 em 13. Se eu dividir, vai me dar aproximadamente 0,0769. E isso, passando para a porcentagem, seria 7,69%. Ao retirarmos 2 cartas de um baralho, qual a probabilidade que ambas sejam de copas? Pois bem, nesse caso, vamos pensar no nosso evento. Eu teria 13 cartas de copas, para mim ser tirado do baralho. E depois que eu retirei ela do baralho, sobrou no baralho, então, 12. Então, eu teria inicialmente 13, após retirar, sobrou 12. E teria, então, um total de 156 maneiras possíveis de fazer essa retirada de 2 cartas, de copas. Já nos nossos casos, nosso total de casos possíveis, eu tenho 52 cartas no baralho, retirei uma, sobrou 51, e analisando, então, nosso total, multiplicando os dois, eu tenho um total de 2.652 possibilidades de se retirar 2 cartas de um baralho. Então, nossa probabilidade desse evento acontecer, de retirar 2 cartas do baralho que ambas sejam de copas, dividindo, então, nossos casos favoráveis pelos nossos casos possíveis, eu tenho, então, simplificando, 1 em 17, isso me dá aproximadamente 0,0588, e colocando em porcentagem, multiplicando por 100, 5,88%. E agora, um exemplo para vocês resolverem. No baralho do truco mineiro, o 4 de paus é considerada a carta mais forte, chamada também de zap. Ao se retirar uma carta do baralho do truco, qual a probabilidade de que essa carta seja o zap? Alunos, essa foi nossa aula de probabilidade e bons estudos!